E sabem quem é esse, né? O Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como Chespirito. Muitos conhecem ele por ter dado vida ao Chaves e ao Chapolin Colorado. Só que a maioria não sabe é que ele já fez vários outros personagens além de Chaves e Chapolin. E eu quero apresentar eles para vocês, caso vocês gostam do trabalho do cara, que não tá mais entre nós, infelizmente, só que o legado dele tá vivo ainda. Eu comecei a encontrar, assistia várias coisas e encontrava, tipo, quais eram outros personagens que ele fazia e a maioria nunca foi lançada no Brasil. Outros estão no YouTube e alguns estão legendados. Eu quero apenas mostrar para vocês quais os personagens que o Roberto fez, além de Chaves e Chapolin. Então, eu quero ver se vocês conhecem também. Então, lá vai. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é esse aí, ó. Você já deve ter visto esse personagem que o Bolanho já fez. Ele é chamado de Choupras ou Chaveco, porque na dublagem para DVD ele era chamado de Choupras, mas no chamado Clube do Chaves ele era chamado de Chaveco. Também teve um chamado A Turma do Chaveco e eu dei várias risadas. Você já deve ter visto ele da parte onde ele tá contracenando com o Ramon Valdez, que é o Seu Madruga, tipo, quando esse cara faz uma besteira, ele penteia e depois dá um tapa na cara dele. Tipo isso. E já aí ele já tinha feito contracenado com o Edgar Vivar, que é o Sr. Barriga, que foi pra Turma do Chaveco, que depois virou programa do Chespirito. E é bem legal. Esse foi o que eu mais ri. E vale a pena. Eu preferia chamar de Choupras, mas como também tem Chaveco, pode ser qualquer um dos dois. Você conhece esse? Agora o segundo é esse aí. Acho que muitos não conhecem, mas na dublagem para DVD ele é chamado de Chaparrão Bonaparte. Mas no Clube do Chaves ele é chamado de Pancada Bonaparte. Ele contracena junto com o Rubem Aguirre, que fazia o professor Girafales. Eles fazem dois caras doidos. Eles são meio lelés da cuca e completamente lelés da cuca. E também eu dei muita risada. É, esse personagem do Rubem Aguirre, que é o professor Girafales, ele fez um chamado Lucas Pirado. Ele mora junto com Chaparrão ou Pancada Bonaparte e os dois são completamente lelés da cuca. Eles fazem muita atrapalhada, cada coisa que só louco faz. Louco mesmo. E é bem divertido também. Dá pra ver todos pelo YouTube. Foi o que eu mais assisti também. Você conhece? O terceiro é esse. Claro que não dá pra esquecer esse. E claro, algumas pessoas conhecem sim. O Dr. Chapatin. O médico mais ranzinza e mais velho de todos. Engenhou que eu sou velho? É uma das falas dele. É um velho ranzinza que é um doutor, um médico, e sempre carrega um saquinho na mão. E, e muito engraçado também. E tonto também. Só que bem divertido. Passava no SBT também. É, muita gente às vezes não lembra dele, ou lembra, mas também vale a pena. Ele também é muito divertido. Você conhece ele também? O quarto, esse aqui que a maioria aqui do Brasil nunca ouviu falar dele e nem o conhece. Esse aí é o Vicente Chambon. Ele é um jornalista que ele também causa muita atrapalhada e tem uma grande parceria com a Cândida, que é interpretada por Florinda Messa, que fazia a Dona Florinda. Lá eles causam tanta confusão. E o nome dessa série que eles interpretam juntos se chama La Chichara. É uma série divertida, completamente engraçada, que leva muitas coisas ao pé da letra. E infelizmente essa série nunca foi dublada no Brasil. Eu dei umas olhadas e eu encontrei umas pequenas dublagens, só que é dublagem feita por fãs. Infelizmente é assim. E com certeza você nem deve conhecer. Ou conhece. Ou já ouviu falar. O quinto é esse aí que a maioria tenho certeza que não conhece. Esse aí é o Cidadão Gomes. Ele foi um dos primeiros esquetes feito pelo Bolanhos, onde contracenava apenas com Ramon Valdez, que é o Seu Madruga,
Rubem Aguirre, o professor Girafales e Maria Antonieta de las Nieves, que é a Chiquinha. E esse aí ele faz um cara meio atrapalhado, que às vezes se perde. Eu não lembro muito dessa série, mas foi um dos primeiros trabalhos que ele tinha feito para entrar na comédia. E com o tempo essa série foi um fracasso. E aí depois ele tinha voltado a fazer ela e com certeza começou a dar certo. E alguns estão meio que dublados, eu acho, mas é das épocas dos anos 90, que tá com uma outra voz, mas eu considero engraçado também. Você conhece? O sexto é esse aqui, ó, que se chama Dom Caveira. Bom, na verdade, o nome dele é Carlos Veira, mas o empregado dele, que é um faxineiro, sempre confunde e chama ele de Seu Caveira. Isso aí é de uma história completamente diferente de Chaves e Chapolin, onde o Chespirito estava interpretando um dono de uma funerária. E lá ele cuida das coisas, ele arruma os preparativos para enterrar os mortos, mas ele também fica dando em cima nas viúvas. E com certeza é uma pegada bem adulta, que com certeza não é para criança assistir não, mas que é divertido é. E bem engraçado também, que eu também dava muita risada. Mas aí vai com você. Vai, não sei. Você já conhece? O sétimo, esse aqui, se chama Chanfle. Ele é um dos filmes que o Bolanhos fez, que também nunca foi lançado no Brasil. Nunca! É de um dos primeiros filmes que ele tinha feito. Eu não sei se foi o primeiro, ou ele tinha feito outros, não sei. O nome do filme é Enchanfle. Esse aí foi, na verdade, meio que foi em homenagem ao Rei Pelé. Porque ele e o Bolanhos eram muito amigos. E o Pelé queria um filme do Chaves. Mas o Bolanhos nunca queria ver o Chaves na tela grande. Então ele criou esse filme com os atores de Chaves com personagens completamente diferentes. E é bem divertido também. Ele tá no YouTube, só que tá legendado. Mas dá para assistir numa boa. Carrega a essência do seriado. E é bem divertido também. Também tem o Echanfle 2. Você conhece? O oitavo é esse, ó. Ele também é um dos filmes feitos pelo Bolanhos. O nome desse personagem é Charito. E ele é de um filme chamado Charito, um herói mexicano. É de um ator completamente desastrado tentando gravar um filme de Velho Oeste. E eu vi mais atrapalhado ainda. E o bem curioso disso é que esse foi o primeiro filme do Bolanhos a ser dublado no Brasil, com a dublagem clássica que todo mundo conhece. Aquela dublagem de Chaves. Você sabe do que eu tô falando. Mas eu assisti inteiro e completamente é bem legal também. Dá uma chance. Você vai gostar, se você nunca viu. Mas você conhece também? O nono, esse aqui, ó. Aí o Bolanhos interpreta um exterminador de ratos, chamado Raton Pérez. É um dos filmes que o Bolanhos também fez, chamado Dom Raton e Dom Rateiro. É bem divertido também. E vai lembrar muito um episódio de Chapolin Colorado, porque tem alguma coisa muito semelhante. Ele também nunca foi dublado no Brasil. Ele tá legendado, tá vendo pelo YouTube, mas também tem dublado sim. Eu falei que não tinha, mas a felicidade não dura, porque essa dublagem é feita por fãs. Eu assisti dublado e tá bem feito também, você vai curtir. Eu achei bem divertido também, tirando umas coisas, por aí vai, mas dá pro gasto. Você também conhece? Agora o décimo e último personagem do Bolanhos, quer dizer, os que eu consegui entender, porque eu não sei, deve ter feito mais outros personagens que eu não consegui encontrar, sei lá. Ele fez outros também, só que são remakes, digamos assim. E esse aí é de um filme chamado Música de Viento, onde o Bolanhos interpreta um cara chamado Quevendo. Nome estranho, né? Eu achei engraçado também, achei interessante. Tipo, um pequeno spoiler.
Nesse filme aí, cada vez que o Kevento, que é o personagem do Bolanhos, vê uma pistola, ele solta um. Achei estranho isso. Mas achei engraçado também. Dá pra ver pelo YouTube. Só que tá legendado. Você conhece ele? É isso, gente. É tanto personagem. O Bolanho já fez outros personagens também. Na verdade, como o remake que eu falei, que é como Charlie Chaplin, Magro do Gordo Magro, e por aí vai. A gente já deve ter visto isso lá no episódio do Chapolin, quando teve Festa Fantasia, e com certeza foi marcante. Eu queria acompanhar isso com vocês, compartilhar isso com vocês, caso vocês conhecem alguns e também alguns também amam Chaves, amam o universo do Bolanhos e talvez alguns conhecem, outros não. Só que a maioria desses personagens que eu falei dá pra ver pelo YouTube. Outros estão legendados, outros estão dublados, outros não estão, mas vale a pena. O que eu recomendo mais é a Turma do Chaveco, porque eu ri demais. Eu conheci tudo isso quando eu tinha apenas 12 anos e acho divertido falar de tudo isso desse gênio da comédia que marcou a nossa infância.